Gênesis 25, do versículo 1 ao 18. Queria convidar você a abrir a sua Bíblia. Gênesis 25, de 1 a 18. O texto também vai ser projetado. Nós estamos chegando no fim da nossa série de mensagens, Promessa e Realidade. Hoje é o último sermão. No final do culto a gente vai anunciar a nossa próxima série, que começa já no próximo domingo. Mas antes disso, vamos ler a palavra de Deus, texto separado para a nossa reflexão nessa noite. Gênesis 25, de 1 a 18, a palavra de Deus diz assim: Abraão casou com outra mulher que se chamava Quetura. Ela deu à luz Zinrã, Joquissã, Medã, Midian, Isbaque e Sua. Joquissã gerou Seba e Dedã. Os filhos de Dedã foram Assurim, Letussim e Leumim. Os filhos de Midian foram Efá, Éfer, Enoque, Abida e Elda. Todos estes foram filhos de Quetura. Abraão deu tudo que tinha a Isaque. Porém, os filhos das concubinas que tinha, Abraão deu presente. E ainda em vida, os separou dos filhos de Isaque, enviando-os para a terra do Oriente. Os dias da vida de Abraão foram 165 anos. Abraão expirou e morreu após uma longa velhice e foi reunido ao seu povo. Os filhos dele, Isaque e Ismael, o sepultaram na caverna de Macpela, no campo de Efron, filho de Zoar, o Eteu, em frente a Mamre, o campo que Abraão havia comprado dos filhos de Et. Ali foram sepultados Abraão e Sara, sua mulher. Depois da morte de Abraão, Deus abençoou Isaque, o filho dele. Isaque morava perto de Ber-la-Roi. São essas as gerações de Ismael, filho de Abraão, que Agar, egípcia, serva de Sara, deu à luz. Estes são os nomes dos filhos de Ismael por ordem de nascimento. O primogênito de Ismael foi Nebaiote, depois Quedar, Abdel e Mibizão, Misma, Dumar, Massá, Haddad, Tema, Getur, Nafis e Quedemar. Estes são os filhos de Ismael, e estes são os seus nomes pelas suas aldeias e pelos seus acampamentos, 12 príncipes de seus povos. E os anos da vida de Ismael foram 137, e morreu e foi reunido ao seu povo. Os filhos de Ismael habitaram desde Avilá até Sur, nas mediações do Egito, no caminho à Assíria. Ele se estabeleceu diante de todos os seus irmãos. Vamos orar? Deus Santo, nós te agradecemos pela tua palavra que foi lida, a tua palavra, Senhor Deus, que alimenta as nossas vidas, a nossa alma, o nosso coração, a nossa mente. Que o Senhor nos dê a atenção, nos dê, Senhor Deus, a atenção devida para ouvirmos aquilo que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Te agradeço, Senhor Deus, porque a tua palavra ela é viva, ela produz vida em nós, e nós te pedimos que o teu Espírito abra o nosso entendimento para compreender aquilo que o Senhor quer falar conosco nesta noite, no nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar. Um texto que fala muito sobre genealogia. Confesso que, por muitos anos, sobretudo durante a minha infância, eu questionava a necessidade de tantos textos falando sobre genealogia. E se você se considera uma pessoa autêntica e ainda não tem filhos, aqui está um belo trecho da Bíblia para você tirar um nome autêntico, tá? Para os seus futuros filhos, tá certo? Então, muito nome diferente aí na descendência de Abraão. Meu avô paterno era um desses caras que gostava de colocar nomes autênticos nos seus filhos. Então, o meu pai, por exemplo, se chama Ornã. Ele tirou esse nome da Bíblia, né? Eu tenho uma tia que se chama Lauriceia, provavelmente inspirado na igreja de Laodiceia, lá no Novo Testamento, em Apocalipse 2 e 3, quando tem as 7 cartas da igreja da Ásia Menor, né? Eu tinha uma tia que faleceu há alguns anos atrás, chamava Osaí. Então, ele era um cara que tirava uns nomes assim diferentes da Bíblia. Era um senhor muito autêntico, meu saudoso vô João. Mas olhando para esse texto, a gente vê
o fim da estrada, pensando na vida, na história de Abraão, como um cara que percorreu uma viagem. Lembrando que o chamado de Deus para ele foi caminhar em um destino que ele não sabia qual era. E pensando na vida de Abraão como uma viagem, e olhando agora para Gênesis 25, de 1 a 18, enxergando o fim dessa estrada, isso me remete a uma situação muito comum dos dias atuais, que é uma viagem guiada por um GPS. Eu lembro quando era criança, quando a gente tinha que viajar para um lugar que a gente nunca tinha ido, existiam aqueles famosos mapas que a gente comprava na banca de jornal, e a gente tinha que, eu lembro que meu pai ficava ali decifrando o mapa para entender o caminho e saber aonde a gente tinha que chegar. Hoje em dia a gente tem o GPS, mas ainda assim a gente passa por situações inusitadas, talvez por um excesso de confiança, né, no GPS. Hoje em dia a gente pensa, como que a gente sobrevivia sem o GPS? A pessoa dava o endereço, a gente ia até o bairro, pedia informação, banca de jornal. Eu acho que a principal função, além de vender jornal, ou até mais do que vender jornal, era pedir informação. Mas você já fez isso? Seguiu uma viagem para um lugar desconhecido, seguindo apenas a orientação do GPS? E seguindo essa orientação, na medida que você vai dirigindo, tudo que está à sua volta parece estar errado. O asfalto termina, a paisagem começa a mudar, a estrada que antes era asfaltada se torna uma estrada de barro, de terra, às vezes cercado de mato, sem nenhuma placa visível, sem sinal de civilização. E você começa a pensar, não pode ser por aqui. Eu lembro que alguns anos atrás, eu tive que fazer uma reunião de planejamento para o ano seguinte, da Atos 29, e a gente reuniu a liderança, eu, o pastor Felipe Niel, o pastor Marquito Lopes, o pastor Renan Dias, e o Renan falou assim, olha, tem um diácono da nossa igreja que tem uma casa numa praia aqui na Paraíba, a reunião ia ser lá em João Pessoa, em vez de a gente ficar na cidade, vamos para lá é um lugar mais afastado, ele emprestou a casa para a gente e a gente faz essa reunião de planejamento lá. Fica só 30 minutos de João Pessoa. A gente saiu do aeroporto de João Pessoa, andou 30 minutos na BR-101 e entramos numa estrada de barro no meio de um canavial e andou pelo menos 1 hora, perdeu o sinal. E a pergunta que a gente fazia, não pode ser por aqui. Só que no final dessa viagem a gente chegou num lugar maravilhoso chamado Praia de Campina, uma vila de pescadores que ainda não foi explorada pelo turismo ali no Nordeste. Só pescadores e casa de algumas pessoas da região que conhecem o local. E de vez em quando a gente passa, confiando no GPS, a gente passa por situações onde o caminho parece muito estranho. E é interessante porque você está nervoso, a estrada parece estranha, o caminho parece estranho, mas o GPS insiste com aquela voz calma e robótica. Continue por mais 300 metros. O seu destino estará à sua direita. Só que você não vê nada. É uma sensação desconcertante. Como que você costuma agir? Você confia no GPS, segue andando ou você dá meia volta? Essa experiência cotidiana diz muito sobre o tipo de vida que Deus nos chama a viver. Uma vida pela fé. Fé não é caminhar com todos os dados da viagem, com todas as certezas, com todos os mapas abertos. Fé é continuar caminhando, é continuar prosseguindo quando o caminho não faz sentido para os olhos. Não faz sentido, mas a gente confia na voz que nos guia. Assim como a gente confia na voz do GPS, mesmo quando a estrada parece estranha. Essa é a história de Abraão. Ele não sabia onde tudo terminaria, mas ele sabia quem havia o chamado, e isso foi suficiente para Abraão. No início da sua jornada, lá em Gênesis 12:1, o primeiro sermão dessa série, o segundo,
o que nós vimos? O Senhor falando para Abraão: saia da sua terra, da sua parentela e da casa de seu pai e vai para a terra que eu lhe mostrarei, não a terra que eu estou te mostrando. Abraão respondeu esse chamado de Deus. E toda a sua vida foi marcada por essa caminhada pela fé. Uma estrada invisível aos olhos, mas traçada pela promessa de Deus. A estrada da fé nem sempre revela o caminho, mas sempre nos conduz ao destino certo. Agora, em Gênesis 25, chegamos ao fim dessa estrada. E não se trata apenas do fim de uma vida muito longa, que foi a vida de Abraão. É a conclusão de uma peregrinação pela fé. Uma peregrinação de fé. Abraão atravessou desertos, enfrentou provações, viveu como estrangeiro em terras que realmente nunca foram suas, mas tudo isso com os olhos fixos em um lar que ele ainda não via, mas ele confiava na voz que o chamou. Antes da gente mergulhar no capítulo 25, é importante nos lembrarmos como a gente chegou até aqui. Capítulo 23, no domingo retrasado, o pastor Eduardo pregou, vimos Abraão lidando com a morte de Sara. Ele comprou a caverna de Macpela, onde ele sepultou sua esposa. Mas a compra dessa caverna era muito mais do que a compra de um jazigo para sepultar sua mulher. Mas era um primeiro sinal visível da posse da terra prometida. Mesmo da dor, no luto, Abraão agiu com fé. No capítulo 24, que também vimos na semana retrasada, Abraão é enviado, envia o seu povo para buscar uma esposa para Isaque, seu filho. Era como se, consciente de que os seus dias estavam terminando, Abraão estava cuidadosamente providenciando a passagem de bastão dele para o seu filho, para a próxima geração, providenciando terra e descendência, os elementos centrais da promessa de Deus para a vida dele. E agora em Gênesis 25, tudo se fecha, tudo se conclui. Sara já partiu, Isaque já está casado, a terra já tem um ponto de ancoragem. Abraão, o peregrino que caminhou pela fé em terras estrangeiras, chega ao fim da estrada. E a pergunta que paira sobre nós é: essa viagem valeu a pena? Ele viveu como peregrino, morreu sem ver tudo se cumprindo. E então, será que Deus foi fiel a Abraão? Abraão morreu em paz? E nós? Seremos capazes de morrer com essa mesma paz que Abraão morreu? Quando chegar o fim da nossa estrada, será que teremos caminhado na direção certa, assim como caminhou Abraão? Ou passamos a vida toda andando em círculos, atrás de promessas menores? Por isso, o primeiro ponto que eu gostaria de destacar com vocês aqui sobre o fim da estrada é que a morte não é o fim quando a vida é vivida pela fé. A morte não é o fim quando a vida é vivida pela fé. Em versículos 7 e 8, nós vemos o texto sagrado dizendo: os dias da vida de Abraão foram 175 anos. Abraão expirou e morreu após uma longa velhice e foi reunido ao seu povo. A narrativa da morte de Abraão é breve, mas cheia de significado. O texto não nos fala de medo, de desespero, de arrependimento tardio. O que nós encontramos é paz. O texto fala que ele teve boa velhice. Nas versões mais antigas, é ditosa velhice. Aponta para uma vida que valeu a pena ser vivida. O texto fala também sobre um sepultamento, e ele, através disso, ele foi reunido ao seu povo. Mais do que um dado genealógico,
ou fúnebre, de onde ele foi sepultado, essa expressão tem implicações espirituais. Ela aponta para a esperança na comunhão com o povo de Deus além da morte. E tudo isso acontece apesar de Abraão não ter visto todas as promessas se cumprirem. Gostaria de convidar você, o texto vai ser projetado, Hebreus 11, de 13 a 16, diz assim: todos estes morreram na fé. Todos estes morreram na fé. Não obtiveram as promessas, mas viram-nas de longe e se alegraram com elas, confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora desejam uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus, porque lhes preparou uma cidade. Abraão morreu sem possuir toda a terra. Morreu com uma família ainda pequena, mas morreu com fé. E é isso que muda tudo. A morte de Abraão não foi o fim, porque ele viveu pela fé. Apesar de não ter conquistado o resultado da promessa. Isso nos confronta diretamente. E nos leva a perguntar como será o nosso fim. E eu não estou falando sobre como, no que diz respeito à forma como cada um de nós aqui vai encarar, enfrentar a morte. Mas como será o nosso fim após uma vida inteira aqui? Será uma vida desfrutada, vivida pela fé? O que as pessoas dirão sobre nós quando o nosso caminho, a nossa estrada terminar? Será que teremos vivido com fé suficiente para morrer em paz? Nós vivemos em uma cultura que foge da morte, que idolatra a juventude, que teme o fim. Mas a fé cristã nos ensina que a morte não é o fim da estrada, é a chegada ao lar. Abraão nos ensina que não é preciso ver todas as promessas cumpridas para descansar. Não é preciso controlar tudo para ter paz. É possível morrer em fé, porque aquele que prometeu é fiel. A vida de Abraão é como se fosse um soco no estômago da idolatria pelo controle. O desejo de controlar todas as coisas, de que tudo saia do seu jeito, que as pessoas reajam às suas demandas da forma como você espera. A vida de Abraão nos ensina que não é preciso ver tudo se cumprir para descansar. Não é preciso controlar tudo para ter paz. É possível morrer em fé, porque Deus é fiel. Como você tem vivido? Você tem vivido de uma forma que você poderá morrer em paz quando o Senhor te chamar? Você está caminhando com fé suficiente para dizer, mesmo que eu não veja tudo nessa vida, eu confio naquele que me prometeu? Isso nos leva a um segundo ponto. Nem todas as promessas se cumprem agora, mas todas as promessas se cumprem em Cristo. Nos versículos 5 e 6 de Gênesis 25, nós vemos a palavra de Deus dizendo assim: Abraão deu tudo que tinha a Isaque. Porém, aos filhos das concubinas que tinha, Abraão deu presente. E ainda em vida, os separou do seu filho Isaque, enviando-os para a terra do Oriente. Esse pequeno trecho, aparentemente apenas administrativo, né? Parece como se fosse apenas um registro da herança, do testamento de Abraão.
Mas ele revela muito mais do que uma simples partilha de bens. Aqui nós vemos Abraão agir em fé, mesmo no final da sua vida. Mas por que isso? Ele dá tudo que possui para Isaac. Isso é muito mais do que uma questão de herança material. É um gesto de fé na promessa divina. Isaac não era apenas um filho biológico, ele era o filho da promessa. Aquele que por meio de quem Deus daria continuidade ao seu plano de redenção. O gesto de Abraão dar tudo a Isaac, mesmo ele tendo Ismael e outros filhos, como é registrado em Gênesis 25, o ato de dar tudo a Isaac aponta para uma confiança de que, apesar da sua morte, a promessa feita lá em Gênesis 12 continuava. E continuaria através do filho da promessa, Isaac. Os outros filhos, provavelmente descendentes de Quetura e das concubinas mencionadas, recebem presentes, eles não ficam desamparados, mas eles são enviados para longe, como o texto registra. Isso acontece para evitar futuras disputas pela promessa e mantém claro quem é o herdeiro, não simplesmente dos bens materiais de Abraão, mas quem é de fato o herdeiro da aliança, da promessa. Observe, Abraão vê apenas um começo. O que ele desfruta em vida é apenas o começo. Ele desfruta apenas de uma família, ainda pequena, uma terra parcialmente adquirida. Mas ele age como alguém que sabe que o destino é certo, mesmo sem ver o caminho completo. A estrada da fé nem sempre revela o caminho, mas sempre conduz ao destino certo. Repetindo, a estrada da fé nem sempre revela o caminho, mas sempre conduz ao destino certo. A fé de Abraão sabia que a plenitude da promessa não se veria em seus dias. Ele sabia que era algo muito maior, muito mais profundo, algo muito maior que estava sendo preparado. Vamos ver um panorama. Em Gênesis 13, Deus prometeu que a descendência de Abraão seria como o pó da terra. Em Gênesis 15, Deus o chamou para olhar as estrelas e contar se pudesse. Em Gênesis 17, Deus reafirmou que ele seria pai de numerosas nações. Em Gênesis 22, Deus jurou: sua descendência possuiria as portas de seus inimigos. Mas naquele momento, até a sua partida, o que Abraão vê? Apenas um filho legítimo, um pequeno começo, mas ainda assim Abraão confiou. Ele confiou não porque ele podia contemplar algo grandioso, porque não era o tamanho do que Abraão podia ver que definia a veracidade da promessa. Apesar dos outros filhos, a única coisa de concreto em relação à promessa que Abraão podia ver era o seu filho Isaac. Não era o tamanho do que ele havia conquistado, mas o caráter de quem prometeu, o caráter de quem fez a promessa. Por isso Abraão confiou, por isso Abraão agiu com fé. Em Efésios 1,14, Paulo diz que o Espírito Santo é o penhor da nossa herança. Ou seja, uma amostra real, mas ainda parcial do que nos aguarda. O Espírito Santo de Deus habitando em nós, agindo através de nós. É uma amostra real, mas ainda parcial da promessa que está reservada para mim e para você. Assim como Abraão viu parte da promessa e confiou no todo,
nós também temos o Espírito Santo como garantia de que Deus completará tudo aquilo que Ele prometeu a nós. O que isso significa na prática? Mais uma vez, nós somos confrontados nesse momento. Você está disposto a viver para algo que você só verá completamente, plenamente na eternidade? Você está disposto a viver por isso? Ou será que nós estamos dispostos a dedicar os nossos melhores dias, os nossos melhores recursos para aquilo que a gente consegue contemplar, mas que um dia vai passar? Nós vivemos em uma cultura imediatista. Queremos recompensa agora, o reconhecimento agora, a solução agora. Mas Deus trabalha em outra escala de tempo, a eternidade. E Ele nos chama a dedicar os nossos recursos, os nossos esforços naquilo que é eterno. A fé verdadeira é a disposição de plantar árvores, cujos frutos talvez outros colham. É investir em promessas como Abraão, que veremos de longe. Por isso eu te pergunto mais uma vez, você está disposto a entregar tudo nas mãos de Deus, mesmo sem ver a realização plena dessa promessa? Talvez você ore pela conversão de um parente, de um familiar. E talvez você nunca veja isso em vida. Talvez você lute por justiça e veja poucos resultados dessa sua luta. Mas se for pela fé, se for em obediência ao Senhor, mesmo que essa estrada pareça incerta, saiba que o Senhor está sempre te conduzindo ao caminho, ao destino certo. E esse destino é Cristo. Isso nos traz uma terceira reflexão em relação a Gênesis 25. A eternidade com Deus é a verdadeira herança do povo da promessa. No versículo 8 de Gênesis 25, a palavra de Deus diz assim: Abraão expirou e morreu após uma longa velhice, e foi reunido ao seu povo. O texto diz que Abraão foi reunido ao seu povo. Uma expressão que carrega um peso muito maior do que simplesmente ser enterrado junto aos seus parentes. Historicamente, sabemos que Abraão foi sepultado na caverna de Macpela, em Canaã, enquanto seus antepassados estavam a centenas de quilômetros dali, em Ur. Então, quando o texto diz que ele foi reunido ao seu povo, isso é muito mais do que uma descrição geográfica, é uma afirmação espiritual. Por que isso? Abraão, o homem da promessa, morreu com a certeza de que a morte não era o fim da promessa. A sua morte não era o encerramento, não era a frustração de algo que Deus havia prometido, como se ele não fosse fiel para cumprir. Nós vemos aqui que ele seria reunido a todos que viveram pela fé, a uma comunhão invisível, eterna, que aguardava a consumação das promessas de Deus. E essa verdade ecoa por toda a Escritura. Apocalipse 21, 3, o texto também vai ser projetado, diz o seguinte: Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: Eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. Qual é a relação desses dois textos, do texto de Apocalipse e esse evento e essa descrição em relação ao sepultamento de Abraão? Abraão morreu sem ter herdado Canaã plenamente.
Morreu sem ver os povos sendo abençoados por sua descendência, mas morreu esperando por algo muito maior, uma cidade cujo arquiteto e construtor é o próprio Deus, como está descrito em Hebreus 11:10. O resumo da vida de Abraão é que a estrada da fé nem sempre revela o caminho, mas sempre conduz ao destino, certo? Abraão sabia que a promessa de Deus não se limitava somente a um pedaço de terra que ele iria conquistar. A promessa de Deus era muito mais do que uma cidade, uma nação. Era muito mais do que uma conquista geográfica ou política. A promessa era e ainda é uma eternidade com Deus, com o nosso Criador, o nosso Pai. É isso que Paulo fala lá em Efésios 1, de 13 a 14, quando ele nos lembra que o Espírito Santo é o penhor da nossa herança. É uma amostra real, porém ainda parcial, daquilo que nós vamos receber. É uma lembrança que eu e você também estamos no caminho. Nós também caminhamos pela fé e não por vista, assim como Abraão caminhou. Nós também aguardamos o dia em que a fé se transformará em uma visão concreta. Isso deve nos levantar, nos perguntar como nós encaramos a morte. Você encara a morte simplesmente como um fim inevitável? A única certeza que se tem na vida, como muitos gostam de dizer, ou como a travessia para a reunião eterna com o povo de Deus? Você vive como alguém que se agarra desesperadamente ao pouco que esse mundo oferece, porque a morte é certa? Ou como alguém que caminha leve, sabendo que o que é invisível é eterno? Que eu não preciso andar ansioso e preocupado demais com as coisas desse mundo, porque tudo isso vai passar. E a promessa de Deus não é sobre possuir, ter e conquistar coisas que não são eternas. A estrada da fé pode ser cheia de neblina para os nossos olhos, para a nossa visão, mas o fim da estrada para aqueles que estão em Cristo não é a escuridão, mas a luz gloriosa da presença de Deus eternamente. Abraão nos ensina que a verdadeira herança não é o que se acumula aqui. Talvez você seja um herdeiro. Talvez você espere por uma herança no dia que um parente seu, muito abastardo, passar. Mas saiba que a verdadeira herança não é o que se acumula aqui. A verdadeira herança é estar com Deus. É viver para sempre com o Senhor. Essa é a maior promessa. Essa é a verdadeira Canaã daqueles que foram chamados para ser povo de Deus. Como você está? Está caminhando em direção a essa esperança? Está caminhando em direção à verdadeira herança que alguém pode receber? Aquela que a traça não corrói? Aquela que ninguém pode tirar, que ninguém pode confiscar? Que é garantida pelo Criador dos céus e da terra, mediante a morte e ressurreição do seu único Filho? Chegamos aqui à conclusão, ao fim da jornada de Abraão em vida. Uma jornada que começou com um chamado, registrado lá em Gênesis 12:1, quando diz: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. E essa estrada, ela termina com outra convocação silenciosa, que diz: vem, servo bom e fiel, entra no descanso do teu Senhor.
A promessa de Deus se cumpriu na vida de Abraão, mesmo sem ele entrar na terra prometida. Quantas vezes nós projetamos promessa de Deus em conquistas desse mundo, em realizações nesse tempo, enquanto a verdadeira promessa está na eternidade com o Senhor. Nós vemos o panorama dessa história. Abraão não viu tudo que Deus prometeu. Ele não pisou em toda a extensão da terra prometida. Ele não viu povos e nações sendo abençoados através da sua descendência. Mas ele viu o suficiente para continuar caminhando. Porque no fim, não é sobre ver tudo realizado. É sobre crer naquele que prometeu. Essa é a verdadeira promessa. Esse é o verdadeiro sentido para a vida daqueles que foram chamados por Deus, salvos mediante o sacrifício de Jesus. Ao longo de toda a sua vida, uma verdade sustentou Abraão. A estrada da fé nem sempre revelou para ele o caminho, mas o conduziu para o destino certo. Essa é a grande mensagem da história de Abraão. Era como dirigir naquela estrada de chão, no meio de um canavial, apenas confiando na voz. Continua mais 300 metros, que o seu destino estará à sua direita. A morte de Abraão não é o fechamento de uma história frustrada de alguém que viveu mais de 170 anos e não conquistou o bem material que por acaso teria sido prometido a ele. A morte de Abraão é o selo de uma vida vivida na certeza da eternidade. E essa estrada da fé que Abraão percorreu é a mesma estrada que Deus hoje chama eu e você para percorrermos. Você já parou para pensar nisso? E essa estrada talvez seja cheia de trechos obscuros, que se perde o sinal, que fica sem comunicação. Um caminho que parece estranho. Uma estrada que certamente vai ser marcada por momentos cheios de lágrimas, de dúvidas. Uma estrada que talvez seja marcada por recomeços necessários em muitas situações. Mas é uma estrada que o fim, esse fim, certamente é glorioso. Porque o fim é Cristo. Não é aquilo que a gente deseja alcançar. Não é o concurso público que você deseja passar. Não é a casa que você tanto sonha em decorar e morar. Tudo isso é bom. Tudo isso deve ser desfrutado. Mas o nosso fim verdadeiro, a nossa verdadeira herança é Cristo. Assim como nós cantamos a segunda canção dessa noite, se eu não me engano, 63, que diz: Cristo é tudo o que tenho. Quando eu e você cantamos isso hoje aqui, cantamos da boca para fora ou cantamos com o coração tendo essa certeza? Que Cristo é tudo o que nós temos. E se isso é uma verdade, por que gastamos os nossos recursos, o nosso tempo, a nossa saúde mental em coisas que vão passar, em outras coisas a não ser Cristo? Porque Cristo não é aquilo que mais nos satisfaz. Porque Cristo não é a nossa fonte de alegria, o nosso maior desejo. Quando chegar o fim da nossa estrada, que eu e você não sejamos encontrados agarrados naquilo que é passageiro, com os olhos fixos, não naquilo que é visível, mas que sejamos encontrados com os olhos fixos no invisível, confiantes como Abraão,
Que possamos dizer como ele: eu segui sem ver tudo, mas vi o suficiente. E agora estou finalmente em casa, não porque eu vi tudo, mas porque eu confiei em quem me chamou. Você tem confiado naquele que te chamou? Ou você tem depositado sua alegria, sua confiança naquilo que você vê? Porque no fim, não é o quanto que nós andamos que importa, e sim quem caminhou conosco e para onde ele nos levou. Para onde você tem caminhado? Com quem você tem caminhado? Com os desejos, com a cobiça, com aquilo que os seus olhos podem ver? Será que você tem cedido à tentação da serpente? A cobiça dos olhos, os prazeres do mundo? Ou você tem caminhado confiando naquilo que é eterno? Como eu disse, o que importa não é o quanto nós caminhamos, não é a quantidade de tempo que a gente vai viver, e sim ao lado de quem nós caminhamos e para onde nós fomos. Essa é a conclusão da vida de Abraão. Mas não é a biografia de um homem particular desse homem, mas é, de alguma forma, um paralelo da forma como todos nós devemos caminhar nesse mundo. Como você tem vivido? Como você tem caminhado? Em quem você tem confiado? E aonde você tem depositado a sua esperança? O fim é Cristo. Que possamos cantar todas as vezes: Cristo é tudo o que tenho, não da boca para fora, mas com a certeza de que, de fato, Cristo é tudo o que nós temos. Vamos nos colocar de pé e orar? Deus Santo, nós te agradecemos, porque Cristo é tudo que temos. Que caminhamos não pelo que vemos, mas caminhamos confiantes em quem nos chamou. Mesmo sem entender os transtornos do caminho, sabemos que se obedecermos a tua voz, podemos descansar na sua promessa. Nos ensina, Senhor Deus, a descansar na sua promessa. Nos ensina, Senhor Deus, a descansar no teu chamado, na tua voz, na tua palavra. E não confiar, Senhor Deus, simplesmente naquilo que vemos e ceder, Senhor Deus, à cobiça dos nossos olhos. Se porventura, se há pessoas aqui que não conheciam a mensagem do teu evangelho, que até o dia de hoje caminhavam, Senhor Deus, guiados por aquilo que eles veem, por aquilo que lhe é oferecido, que eles possam sair daqui nessa noite entendendo que Cristo é o nosso bem mais precioso, que Cristo é a nossa herança e que a nossa história não é marcada, Senhor Deus, pelo berço e pela sepultura, mas vivemos sob a perspectiva da eternidade. Obrigado, Senhor Deus, por essa certeza que nos move e que nos sustenta. No nome de Jesus é que nós oramos. Amém.